Olá, vamos estudar sobre a força de resistência do ar. Bom, a força de resistência do ar também pode ser chamada de força de arrasto, pois ela ocorre sempre que há velocidade relativa entre um fluido e um corpo. O corpo então experimenta uma força de arrasto que se opõe a esse movimento. Quando esse fluido é o ar, podemos chamar essa força de resistência do ar. Para entender a força de arrasto, força de resistência do ar, vamos entender algumas proporções interessantes que ocorrem na natureza. Primeiro, a força de resistência do ar, ou a força de arrasto, que experimentamos aqui no fluido ar quando estamos caminhando ao ar livre, ela é bem diferente da força de resistência que observamos, da força de arrasto que sentimos quando estamos caminhando, por exemplo, dentro de uma piscina ou realizando alguma atividade dentro de uma piscina. Observamos assim que a força de arrasto ela é diretamente proporcional à densidade do fluido, ou seja, para um fluido de menor densidade como o ar, sentimos uma força de arrasto de módulo menor, de intensidade menor. Para um fluido com maior densidade, como a água, temos uma força de arrasto, então, maior. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Bom, quando estamos, por exemplo, dentro de um veículo, tá certo? E não façam isso, porque isso aqui é bem perigoso, tá? Mas se você colocasse a sua mão para fora aqui do veículo, você notaria que existe uma força de arrasto que você sente que é totalmente diferente quando essa mão ela está com uma área de seção perpendicular a essa velocidade maior. Ou seja, se a gente espalma essa mão e a minha área de seção aqui, que é perpendicular à velocidade, veja que a velocidade do carro é horizontal e aqui eu espalmei minha mão na vertical. Quer dizer, aqui eu tenho uma maior área de contato com o ar. Quando isso ocorre, notamos uma resistência aqui, uma força de arrasto muito maior do que quando colocamos a nossa mão com uma área perpendicular a essa velocidade bem menor. Ou seja, a nossa força de arrasto ela é diretamente proporcional à área de seção do corpo que está perpendicular à nossa velocidade. Quanto maior a área do corpo aqui, que vai estar perpendicular à velocidade relativa do corpo com o ar, por exemplo, ou com um fluido qualquer, maior será o arrasto sentido. Também é verdade que a força de arrasto que sentimos para uma área muito semelhante aqui, ó, tá, para a mesma área praticamente de contato, ela é bem diferente quando estamos andando, por exemplo, de bicicleta ou quando estamos pilotando uma moto, tá? Isso porque a força de arrasto ela também é proporcional à nossa velocidade, mas ela não é apenas proporcional à velocidade, ela é proporcional ao quadrado da velocidade. O que isso significa? Significa que quando a nossa velocidade aumenta, a força de arrasto e intensidade ela aumenta com o quadrado dessa velocidade. Quer dizer, se a velocidade dobra, a força de arrasto aumenta 4 vezes. Se a velocidade fica 3 vezes maior, a força de arrasto, então, ela vai ficar 9 vezes maior. Se a velocidade fica 4 vezes maior, a força de arrasto vai ser 16 vezes maior e assim por diante. Podemos sintetizar tudo isso dizendo que quando há uma velocidade relativa entre um fluido e um corpo, o corpo experimenta uma força de arrasto que se opõe ao movimento relativo e está direcionado no mesmo sentido que o fluido escoa em relação ao corpo, ou seja, contrário a esse movimento relativo. Assim podemos escrever que a força de arrasto, transformando todas aquelas proporcionalidades em igualdade, ela vai ser um meio de um coeficiente de arrasto, que é uma constante, essa é uma constante experimental, uma constante empírica, que multiplica a densidade do fluido vezes a área da seção vezes a velocidade ao quadrado. O que nós precisamos entender aqui é apenas as proporcionalidades. Temos que saber que a força de arrasto ela aumenta quando aumenta a densidade do fluido, a força de arrasto aumenta quando aumenta a área da seção de contato e que essa força de arrasto aumenta com o quadrado da velocidade. Algo bem interessante que deriva da força de arrasto é que os corpos, quando caem
na nossa atmosfera, eles possuem uma velocidade terminal. Ou seja, eles não caem com uma determinada aceleração, fazendo com que a sua velocidade aumente com o tempo indefinidamente. Vamos estudar isso. Bom, imagine que temos um corpo que é solto de uma determinada altura. Então, a gente segurou o corpo e soltamos ele de uma determinada altura. Mas estamos fazendo isso na Terra, estamos fazendo num lugar, professor, que possui aqui ar. Tá? Então, haverá uma força de resistência do ar, uma força de arrasto. Bom, em primeiro lugar, esse corpo, por ser solto, ele possui uma velocidade inicial igual a zero. Mas como ele tem uma massa, ele possui uma força peso associada a essa massa, pois está próximo à superfície da Terra. Quer dizer que nesse corpo haverá então uma força resultante apontando aqui, professor, para baixo, vertical e para baixo, produzindo no corpo uma aceleração, fazendo com que a sua velocidade agora vá aumentar a intensidade. Mas espera aí, professor, e a força de arrasto? Você pode perguntar. Ora, como a velocidade inicial do corpo é igual a zero, isso significa que a força de arrasto ela é nula, já que ela é proporcional ao quadrado dessa velocidade. Mas passado algum tempo, esse corpo continua com a mesma força-peso, já que sua massa não variou. No entanto, sua velocidade aumentou, pois ele tinha uma aceleração vertical apontando para baixo. Como sua velocidade foi aumentando com o tempo, a força de arrasto ela também aumenta. E agora ela tem aqui uma determinada intensidade e ela tem uma direção igual à direção do peso, mas de sentido oposto. Quer dizer que quando calculamos agora a força resultante, essa força resultante em módulo, ela será o módulo do peso, que está apontando para baixo, menos o módulo da força de arrasto, que está apontando para cima. Fazendo com que esse corpo continue tendo uma aceleração aqui, apontando para baixo, e fazendo com que a sua velocidade continue variando. Ou seja, o módulo, a intensidade dessa velocidade, continua aumentando, só que agora com uma aceleração menor, já que ele tem uma força de arrasto apontando para cima. Só que essa velocidade ela vai aumentando, aumentando com o tempo, e a força de arrasto vai aumentando com o quadrado da velocidade. Logo, chegará um momento em que a força de arrasto estará com a mesma intensidade da força-peso. Nesse momento em que a força de arrasto se iguala em intensidade à força-peso, temos que a força resultante que atua no corpo agora será peso em módulo menos o módulo da força de arrasto, será zero. Como esse corpo terá uma resultante igual a zero, ele não tem mais aceleração. Dizemos então que chega um determinado momento em que esse corpo vai adquirir uma velocidade que a partir desse momento em diante, essa velocidade não varia mais. O corpo terá então um movimento uniforme a partir daqui. Vamos estudar essa velocidade? Bom, a partir do ponto de equilíbrio, em que a força peso e a força de arrasto elas vão se equilibrar aqui, nós temos que a força resultante que atua no corpo é igual a zero em módulo. Ora, o módulo dessa força resultante é dado pela força de arrasto menos o módulo da força peso. Quer dizer que no instante de equilíbrio, as duas forças têm o mesmo módulo. Já sabíamos disso. Mas sabemos como calcular a força de arrasto e sabemos como calcular a força-peso. Força de arrasto vai ser um meio de C, que é uma constante, vezes a densidade, vezes a área, vezes a velocidade ao quadrado. Essa velocidade, que é a velocidade terminal, podemos chamar ela aqui de velocidade terminal ou de velocidade limite. Tá? E aí, essa velocidade está ao quadrado. Isso é igual a massa do corpo vezes a gravidade, que é o módulo da força-peso. Se queremos encontrar aqui a velocidade limite, esse 2 que está dividindo, vamos passar ele multiplicando, e vai ficar 2 vezes m vezes g. E c vezes d vezes a, que está multiplicando v ao quadrado, vamos passar aqui para o outro lado dividindo. Vai ficar que a velocidade limite ao quadrado é igual a 2mg dividido por cdA. Quer dizer, então, professor, que a velocidade limite é a raiz disso aqui. Tá? E o que precisamos aqui, novamente, não é decorar essa equação, mas entender que a velocidade limite aqui
ela vai ser inversamente proporcional à densidade do fluido, ela vai ser a raiz dessa densidade do fluido, né? Ela vai ser inversamente proporcional também à raiz dessa área, ou seja, a velocidade limite, ela diminui quando a densidade aumenta. A velocidade limite, ela diminui quando essa área aumenta. E a velocidade limite, ela aumenta para um corpo que tem uma maior massa. E o que é interessante nisso aqui? O interessante disso aqui é que isso explica para a gente, tá, o funcionamento do paraquedas. Veja, quando a pessoa salta de um avião com o paraquedas, ela salta e continua durante todo o salto com a mesma massa, que é a massa da pessoa mais a massa do equipamento. Podemos considerar que todas essas outras coisas aqui permanecem aproximadamente constantes também. Professor, significa dizer que quando a pessoa abre o paraquedas, ela aumenta bastante essa área. E aumentando muito essa área, ela vai diminuir muito aqui a sua velocidade terminal. Vamos pegar aqui, tá, alguns dados que são bem interessantes para vocês entenderem isso. Veja, quando temos um paraquedista em queda livre, quando ele salta antes dele abrir o paraquedas, a velocidade terminal desse paraquedista em metros por segundo é de 60 metros por segundo. E a distância para ele quase atingir essa velocidade terminal, ou seja, para ele atingir 95% dessa velocidade terminal, é de aproximadamente aqui 430 metros. Quer dizer que em 430 metros de queda, ele estará com uma velocidade próxima de 60 metros por segundo. No entanto, quando ele abre o paraquedas, a sua velocidade terminal passará a ser de 5 metros por segundo, bem menor do que ele tinha antes. Isso porque ele aumenta muito aquela área. E para ele alcançar essa velocidade terminal, ele precisa percorrer uma distância de aproximadamente 3 metros. Quando ele percorre 3 metros, ele já praticamente tem essa velocidade terminal. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.